Vamos introduzindo aqui de novo, então. Olá, bitbruxos e amigos investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no canal Day of Trade. A live de hoje a gente vai elaborar e mostrar aqui alguns ativos que estão com condições importantes nos melhores indicadores do mercado. Ativos que podem ser uma boa promessa para 2023. Antes da gente começar, eu recomendo que você faça o seu próprio estudo. Eu não estou oferecendo compra e venda de nenhum criptoativo ou criptomoeda. A gente está no mercado bear market, é importante que você faça o seu próprio estudo antes de se colocar como compra ou como venda, visto que muitos ativos têm caído bastante, tá certo? A minha proposta aqui é trazer estudos para vocês analisarem aí em casa depois. Eu pautei aqui alguns ativos que estão com as melhores condições gráficas que poderíamos esperar para o momento atual e podem ser promessa para 2023 se continuarem apresentando essa condição gráfica. Então, vou mostrar de maneira detalhada aqui para vocês, tá certo? Mas, mais uma vez, eu peço, por gentileza, antes de você se decidir comprar qualquer ativo, qualquer criptomoeda, principalmente o mercado cripto, que está sendo bastante volátil agora no período de bear market, elabore seu próprio estudo. Eu vou mostrar para vocês onde vocês podem estudar os criptoativos aqui nessa live, que aí vai ajudar você a tomar a decisão se você se coloca ou não, tá certo? A minha intenção aqui é simplesmente ajudar vocês, trazendo conteúdos que possam ajudar você com seus estudos aí em casa, tá bom? Se tiver ruim o microfone, pessoal, por favor, deixe nos comentários, eu vou ficar de olho aqui nos comentários, tá bom? Então tá, vamos lá então. Sou o professor Sandro, como eu disse antes, você é muito bem-vindo para participar nesse canal. Se for sua primeira vez por aqui, por favor, considere a possibilidade de se inscrever nesse canal e ativar o sino de notificação. Ele vai ajudar que você seja alertado toda vez que a gente tem vídeo aqui. E nosso objetivo sempre vai ser trazer conteúdos que tragam um bom parâmetro para você estudar aí em casa, tá? Deixa o seu like também se você gostar do vídeo. Antes da gente começar, se você procura fazer uma corretora para fazer suas negociações, eu utilizo a corretora Femex. Femex tem link aqui embaixo aqui na descrição. A corretora Femex é uma corretora bacana. Claro, vale a pena você dar uma estudada nela também, mas eu utilizo e gosto bastante desta corretora e tem bastante benefícios e bônus se você fizer o cadastro com o link que está aqui na descrição. Após o segmento patrocinado, então vamos agora para a live, para o vídeo que eu tenho para apresentar para vocês. Vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, primeiramente, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês duas notícias importantes. A primeira delas, Bitcoin é investimento. Aqui, essa notícia é uma notícia que está no portal Bitcoin. E quem comentou, quem fez esse comentário aqui foi o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Bitcoin é um investimento melhor que imóveis, diz ele, então, autor do Pai Rico, Pai Pobre. Outra notícia importante, que essa sim eu acho que requer um pouco de atenção, a Binance destrói mais de 400 milhões de tokens da BNB. E isso, olha só que bacana. A Exchange Binance divulgou na quarta-feira em seu site que destruiu quase 2 milhões de tokens da Binance Coins, a BNB, da sua plataforma, um montante equivalente a 405 milhões de dólares, 2 bilhões de reais. Galera, é muita coisa, tá? É muita. A queima do Burn é o termo usado para... Bom, aqui explica o que é a queima e por quê. É muita coisa que foi queimada lá pela Binance. A gente pode esperar uma valorização, pelo menos um degrau acima aí da BNB. É importante ter um pouco de BNB, é importante ler e estudar o projeto BNB, pelo menos. A BNB que chegou a custar menos de 20 dólares em 2020, 2019, 2020, já chegou na máxima a custar 700 dólares. E agora com essa queima de token que está acontecendo de maneira trimestral, a Binance vem queimando tokens da BNB de maneira trimestral, ela pode ser uma promessa aí para 2023, tá certo? Por enquanto, o mercado vai continuar precificando a queda do jeito que a gente está vendo. Eu convido os colegas a dar um Google, qual o melhor indicador gráfico. Depois vocês podem fazer isso, e vocês vão ver aqui, ó, médias móveis, e MACD está entre os primeiros, de acordo com o Google. Por que eu convidei vocês para fazer isso? Porque é com base nisso o nosso estudo de hoje, tá, galera? Vamos entender aqui, então. A gente vai falar de Golden Cross. Se você não sabe, Golden Cross é um indicador muito importante que consiste em a média de 50 períodos cruzar por cima da média de 200 períodos. Temos vários ativos que já estão com a Golden Cross ativada. Só para você ter uma ideia, o que significa Golden Cross no preço de um ativo? Vamos pegar o Bitcoin como parâmetro para a gente fazer esse estudo. Estou aqui com o gráfico do Bitcoin. A última vez que a gente teve esse cruzamento da Golden Cross acontecendo, a Golden Cross aqui está sendo representada pela linha verde fininha, tá? A mais fina de todas é a verdinha. E a última vez que a gente teve
Desculpa, a azul é representada aqui no gráfico pela a média de 100 períodos. Eu vou explicar por quê, né, não costumam usar, a azul como base de parâmetro para Golden Cross, mas eu explico por quê depois na sequência. Mas a Golden Cross consiste quando a linha verde cruza acima da média de 200 períodos, ou seja, a média de 50 períodos cruza acima da média de 200. Então ativa assim a Golden Cross. No gráfico do Bitcoin mesmo, do bear market, né, no início do bear market, a gente teve aqui, depois já ter iniciado o bear market, a gente teve esse cruzamento, e o resultado foi de 44% de alta após isso. Só mais para vocês terem uma ideia, a última vez que aconteceu isso aqui no gráfico diário do Bitcoin, antes dessa vez que eu falei para vocês, foi lá em 2020, galera, e o resultado foi de 930% de alta desde da última vez que ativou a Golden Cross no Bitcoin, lá em 2020. E se a gente pegar a vez anterior, que aconteceu isso também foi aqui, e o resultado foi quase 200% de alta no gráfico do Bitcoin. Então agora a gente já viu a importância desse indicador, do cruzamento da Golden Cross aqui no preço dos criptoativos. Vamos dar uma olhada aqui, alguns criptoativos que estão com a Golden Cross ativada nesse exato momento, e provavelmente muitos de nós perdemos essa condição. Vamos começar com o Santos Futebol Clube, foi aqui que aconteceu a Golden Cross do Santos. Tá? É um dos ativos que está com o Golden Cross ativado. Foi dia 15 de agosto, tá? E o token custava cerca de $4, chegou a valer $20 desde desse rompimento, desse cruzamento da Golden Cross. Então, tivemos uma valorização de mais de 300% no Santos após esse cruzamento. Fica aqui, se você puder, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque tem ativos que estão recém começando esse cruzamento, tá? Vou mostrar aqui para vocês na sequência. Nós tivemos a Alpine. Também temos a Alpine aqui, que também aconteceu o cruzamento, inclusive está defasado o preço. Eu acho que vai desfazer, às vezes acontece, raríssimo, mas às vezes acontece, desfaz o cruzamento, acaba dando negativo, tá? Mas isso é raro. Aqui foi o cruzamento da Alpine e ela está defasadíssima, de acordo com a Golden Cross, tá? Ela caiu muito abaixo do que seria o cruzamento da Golden Cross. Quando cruzou, estava valendo $3 e quase $4, $4 praticamente quando cruzou, e agora está valendo $3. Redondos. Agora aqui sim, galera, olha isso daqui. A gente está falando do token da BitGet, tá? Eu venho falando desse token há bastante tempo. E olha que espetáculo aqui esse cruzamento da Golden Cross. E acabou de. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu cuido da média de 100 períodos nesse cruzamento também, porque a média de 100 períodos, quando ela cruza também por cima da 200, de maneira ascendente, ela mostra a força dessa Golden Cross. Então, o token da BitGet está com cruzamento ascendente, está bem já acima do ponto do cruzamento. O preço do token, que chegou no dia do cruzamento, chegou ali a testar, já tem 14%, mas está todo vapor. E parece que não conhece queda o token da BitGet, tá? Não conhece nem o bear market, porque a gente está fazendo topo ascendente, inclusive, disputando um topo ascendente. Outro token que também acabou fazendo o cruzamento da Golden Cross, está fazendo uma contração agora, é o token da CHZ da Chile, ativou a Golden Cross, subiu mais um pouco após o ativamento, agora está fazendo uma contração, mas ainda tá, para a gente ver a média de 100 períodos, ainda está otimista, tá? Então o preço do ativo pode estar em promoção. CHZ. MTRG com a Golden Cross extremamente ativada e extremamente otimista, todas as linhas inclinadas para cima na MTRG. MTRG que já está chegando, né, nos comparativos de topos anteriores, né? $6 ela tem mais um caminho para cima, claro, mas $6 ela já tem um bom parâmetro de valores com relação ao que estávamos em abril desse ano. BNX é outro projeto bacana também, que também, essa daqui parece que não conhece bear market, que ela só sobe, é um negócio impressionante o ativo, ela está nessa ascendênciazinha aqui, ela vai devagarzinho evoluindo, não está evoluindo muito, mas a gente percebe que ela tem evoluído todo o tempo, evolui um pouquinho. A Golden Cross é extremamente ativa também, média de 100 já está acima da 200, está otimista pra caramba. Agora aqui também mais um detalhe, um destaque, está acontecendo nesse exato momento, a gente está falando do token da Coinext, a 7, é o token da Coinex, está muito forte também, subiu muito nos últimos dias, ativou o cruzamento da 50 pela 200 agora, isso aqui foi semana passada, e do jeito que está, que se ela não tiver uma correção brutal aí nos próximos dias, vai acabar acontecendo o cruzamento da 100 pela 200 também, que parece meio que inevitável. E aí a gente vai ter a melhor Golden Cross de todas também aqui. Só que o bacana é que ela está acontecendo nesse exato momento. Tá bom, galera? Então, mais
mais 2 tokens. Daqui a pouquinho eu refriso para você, se você está chegando na live, que fica um pouquinho mais, que eu vou refrisar daqui a pouco todos os que já estão com a Golden Cross ativadas, tá? A gente precisa também avaliar, como eu disse antes, a gente pesquisa, se você pesquisar no Google, dá um Google aí, você vai ver que os melhores indicadores é as médias móveis, já trazendo esse cenário de Golden Cross, e em segundo, de acordo com o Google, um dos melhores indicadores é o MACD, o MACD. Olha o que está acontecendo, a melhor condição do MACD para o momento atual é o da 7. Então, o MACD está virando para cima. Já chegou na parte da correção, já fez toda a correção que precisava fazer e está virando para cima aqui no gráfico diário da 7. Para vocês terem uma ideia se realmente é importante, se realmente vale esse indicador, vou mostrar para vocês que ele apontou um momento de queda. Olha lá. Opa, fechei aqui, deixa eu voltar aqui para minha leitura, agora sim. Vamos ver lá, gente, ó, quando é que foi, olha aqui, quando é que ele apontou para 7, que ia ter queda, tá no topo praticamente, lá de setembro, tá vendo que ela subiu até lá, ele apontou queda, o MACD. Quando que ele apontou alta, olha o espetáculo, então ele acertou certinho quando a 7 ia começar a cair, e esse indicador também acertou certinho aqui quando ela ia começar a subir, aqui apontou, depois teve queda, a próxima vez que apontou alta foi aqui, ó, que apontou alta de novo, depois de ter feito a contração, e a gente vê uma ascendência espetacular de acordo com o MACD, tá galera? Olha lá, já chegou a 66%. Então, MACD agora de novo aqui no gráfico diário, apontando alta, apontando o início do que pode ser alta para o token da SET, da COINEX, tá? Que é considerado um dos melhores indicadores aí. Inclusive, se você pesquisar no Google qual os melhores, ele vai dizer justamente esses dois que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. As médias móveis, que você pode utilizar para fazer a leitura de Golden Cross, que a gente já vai repetir aqui quais os ativos, temos 1, 2, 3, 4. Ó, todos esses, temos 7 ativos que já estão com a Golden Cross ativada. Todos esses ativos que estão com a Golden Cross ativada são ativos que são promissores para 2023 se continuarem com esse perfil. Por que isso? Porque a Golden Cross, quando ela ativa, ela leva meses para desativar, não é um processo que acontece o tempo inteiro. Quando consegue a ativação da Golden Cross, normalmente ele leva meses e traz um período longo de alta. Aqui tivemos uma ativação, teve um resultado impressionante aqui, deixa eu ver como é que foi esse cruzamento aqui, 60% de alta. Mas olha como quando foi da outra vez, ó. Token da 7 aqui, galera, tá? Ó, ativou a Golden Cross aqui no token da 7 da última vez, foi em janeiro de 2021. E a gente subiu 1.270%. Tá bom? É. Importante. Como eu disse, é importante você fazer os seus próprios estudos para você ter certeza se realmente vale a pena ou não, tá? O que eu estou tentando trazer aqui para você, por que que eu estou antecipando isso, é porque quando o mercado está em alta, as Golden Cross já estão ativas. A gente olha lá para trás e fica pensando, pô, por que que eu não entrei no início da Golden Cross? Porque normalmente a gente está preocupado com o mercado de queda. Quando acontece a virada das Golden Cross, a gente está preocupado com o mercado de queda e acaba não prestando atenção nas condições gráficas que estão aparecendo. Então, resolvi trazer aqui de maneira antecipada, para que você lá na frente você possa olhar e alguém falou da Golden Cross, desse ativo lá atrás. Então, por isso que eu estou trazendo de maneira antecipada aqui. Alguns ativos que estão próximo de fazer Golden Cross, a gente vai avaliar agora. Um deles é a Ion, tá? Tá querendo aqui, não aconteceu ainda. Essa vela que deu muito forte aqui ontem, ela pode impulsionar um pouco mais essa ascendência das Golden Cross. A Citi é outro também que já cruzou a média de 100 e falta pouquinho para cruzar a média de 200. A AVA, outro token também que está próximo de acontecer, né? Isso aqui não dá garantia que vai acontecer a Golden Cross, eu estou falando para vocês que vale a pena ficar observando, tá? Esses tokens aqui. A Cake da PancakeSwap também, essa daqui está bem provável que vai acabar ascendendo, tá? Como eu disse, eu já falei em outros vídeos aqui, volto a confirmar, prestar muita atenção nesse momento que a gente está vivendo agora de mercado, nas swaps, tá? Nas DeFi, porque as swaps estão sendo muito buscadas. A gente viu que a Uni está atingindo já um dos maiores capitais de mercado. A gente está vendo a Cake também retomando o seu processo de crescimento de maneira devagar. A gente não consegue ver contração na Cake, vocês podem ver, desde o fundo de junho, ó, não tem contração, tá vendo que são pequenas correções que estão acontecendo, mas não corrige o movimento, ela continua de maneira ascendente. Então fiquem atentos com as DeFi, tá? As DeFi importantes. Aqui tem ativos que já custou 30, 40, 50, 60 dólares, que estão hoje na casa de $1, $2, de repente vale a pena ficar ligado.
Aqui também, tá, galera, isso aqui é inevitável praticamente o cruzamento ascendente de Golden Cross da RIF, tá. Então peço por gentileza, prestem bastante atenção na RIF aí nos próximos momentos, façam seus estudos com relação ao ativo, que é muito importante, tá. Isso é um ativo que já está praticamente garantido a Golden Cross dela, e não só ela está garantindo a Golden Cross, como a média de 100 período está vindo junto aqui, então já tá. Se você olhar para o MACD, olha lá o que está mostrando da RIF, tá vendo? O MACD já está em alta, então é um token que está com uma atitude exemplar e vale a pena ficar atento com a RIF, tá. Token bacana, faça os seus estudos por ela. Para fazer os estudos eu indico o CoinMarketCap, no site do CoinMarketCap você bota o nome do criptoativo, ele traz todos os parâmetros, dados técnicos, tá. Não vou fazer aqui, senão a gente vai ficar com uma live muito grande, mas lá você vai encontrar todos os parâmetros que você precisa saber para cada projeto que você está querendo avaliar. HT que fez a parceria com a Tron, né, que é o token da Huobi. A Huobi fez aquela parceria com a Tron, e a Huobi e a Tron disseram que estão acumulando HT para longo prazo, dezenas de milhares, segundo eles. Eu li isso aí na semana passada, no último vídeo no Twitter que eles publicaram. Então, se eles estão acumulando, é porque essa quantidade aqui provavelmente foi que eles compraram e não pretendem vender. E a gente viu isso na queda, né? Tivemos uma queda, a gente viu que não foi abandonado. Quem tinha essa quantidade não quis liquidar lucro. Dá para perceber nitidamente aqui, o ativo volta a disputar momentos de alta aqui, tentar fazer né, uma bandeira ali para dar um pivô de alta para cima. Isso mostra que realmente faz sentido, tá? Mostra que realmente eles podem ter comprado e guardado isso aqui mesmo para longo prazo, porque com essa alta fantástica que teve aí o token da HT, e depois a gente iniciou 100% a alta do token da HT. Depois a gente iniciou uma possível correção, e essa correção foi pequena, ou seja, dá para ver que quem comprou para longo prazo o token da HT nem pensou em vender, tá bom, galera? Então, vale a pena ficar ligado neste token também. Então, mostrei aqui para vocês mais 6 projetinhos que estão ativando a Golden Cross, e alguns deles, como a Reef, a Cake e a HT, estão bem interessantes, tá? Vou mostrar para vocês agora aqui alguns projetos que já estão em rompimento, que não estão com Golden Cross ativada, mas que estão em rompimento nesse exato momento e podem trazer resultados aí. Ó, a HT, se a gente olhar o MACD na HT, também a gente vê, ó, tá vendo? Segundo o Google, o segundo melhor indicador gráfico que existe, o MACD, o MACD, tá? Média móvel, average, convergente, divergente. Agora sim, vamos analisar rompimentos, projetos que estão em rompimentos nesse exato momento e que podem ser interessantes para longo prazo. Deixa eu desativar as médias móveis aqui para não estrovar, porque esses aqui não têm condições de Golden Cross, só rompimento mesmo. Um deles é a Avalanche, está com rompimento ascendente nesse exato momento. Vamos ver como é que está o indicador aqui. Ó, também, tá, galera? Olha isso, caramba, não tinha prestado atenção no. Ó, o MACD dela tá muito legal, tá? Então a Avalanche está interessantíssima, além de estar com rompimento, está disputando um pivô de alta e o indicador aqui está mostrando bastante força, né? A COT é outro. Olha o indicador da COT, olha que espetáculo isso, galera. E olha esse gráfico aqui, olha esse rompimento que está acontecendo na COT, inclusive já deu pullback de alta, hein? Tá? Mais um ativo, criptoativo aí que também está interessante. O preço da COT está com condições boas de gráfico. Esse pullback dela aqui, esse rompimento com pullback, também traz um pivô de alta. Esse aqui é gráfico de 4 horas, então é um gráfico importante. Tá vendo que tem um pivô de alta aqui também. Ela já veio para fazer o pullback na linha. Tá interessante o gráfico da COT. Também o indicador está mostrando alta. Olha a Atom, olha que espetacular esse rompimento está acontecendo na Atom nesse exato momento. Isso aqui é gráfico de 4 horas, então o rompimento aconteceu hoje. A gente vê, ó, a estrutura sendo rompida com a vela de força, que é o típico de uma vela. Quando a gente vê um rompimento, você quer surfar um rompimento, você só acredita que é rompimento quando tem a vela de força, que é aquela vela grande que vai romper a estrutura toda. Então temos um rompimento aqui na Atom e o MACD dela não podia estar melhor, né? Olha que espetáculo isso daqui também, né? Sem sombra de dúvidas, o MACD apontou alta e não titubeou. E olha que espetáculo que ele aponta alta exatamente no início dessa grande evolução do preço, que aqui já está chegando aí a 17%. Gráfico de 4 horas, tá, galera? Vamos aqui, EGLD, outro criptoativo. Essa aqui já fez o rompimento, já tem tempo, tá? Olha aí, vamos ver. Olha, nossa, é um rompimento também muito forte, um rompimento histórico praticamente, olha lá.
tá? Nem consigo botar ele todo no gráfico de 4 horas aqui, precisaria abrir o gráfico diário. Tem rompimento, deu pullback de alta, deu tudo certinho, só falta apontar o pivô aqui agora e deve de continuar subindo a GLD. A não ser que o mercado corrija, claro, a gente precisa deixar essa ressalva, porque informações externas podem fazer o mercado corrigir, não é verdade? Matic, quem é os fãs da Matic? Eu sou um, todo mundo sabe. Olha o MACD da Matic, MACD. Olha que espetáculo tá o MACD da Matic, tá? Tá bonito pra caramba. Agora vamos pro gráfico. Olha a estrutura que está sendo rompida aqui na Matic. Rompimento acontecendo nesse exato momento. Foi hoje que aconteceu o rompimento. São 3 velas de 4 horas, então isso aconteceu nas últimas 24 horas. E tá interessantíssima aqui a Matic, subindo já para 84 centavos. Eu sou entusiasta da Matic, a gente tem Matic, eu tenho, e o pessoal que acompanha a gente aqui na Delphi Trade também tem. O pessoal que chega mais perto da gente aqui, que vem trabalhar junto com a gente na Delphi Trade também tem, porque a gente acredita muito no projeto da Matic. Matic a Polygon foi aceita lá na Índia, né, para fazer pagamentos. Caramba, cara, para denúncias na polícia. Se você vai denunciar a polícia, eles estão usando a blockchain da Polygon para aceitar as denúncias, para não ter corrupção em cima das denúncias. Olha que coisa maluca, né? Então por isso que está subindo bastante. A ENS agora apontando correção aqui com o MACD, com o MACD, tá? Então tem que guardar essa correção acontecer para depois pensar em ficar otimista com ela, mas ó, isso aqui a gente falou bastante mesmo aqui quando ela estava fazendo o rompimento dessa estrutura aqui, a gente chamou bastante atenção sobre isso, falamos aqui também no YouTube, falamos também para a galera que segue a gente no Instagram, muito, eu falei lá, uma semana a fio, fiquei falando, galera, vai romper, ela ameaçou, deixou a bull trap, não conseguiu o rompimento, corrigiu, e depois quando ela voltou de novo, eu falei, galera, vai romper, e aí de fato ela rompeu aqui, quando a gente começou a falar nela, estava em $14, quando ela estava aqui fazendo esse rompimento, já deu 36%. A ENS. ENS é um projeto muito legal, recomendo que estudem esse projeto, porque lá você pode criar seu endereço .com de Ethereum, que é só seu para sempre, você consegue mandar sua carteira de Ethereum através do .com, não precisa escrever aquele tanto de código que a gente sabe que precisa. A Aave, neste exato momento também, fazendo um rompimento aqui no dia de hoje, aqui, olha o indicador espetacular, o indicador aqui na Aave, tá com muita força o indicador, o MACD, tá vendo? Ela fez um rompimento da estrutura aqui também, tá subindo bastante, tá, galera? Olha lá, estrutura de baixa, linha de tendência de baixa, indicador apontando alta, e ela subindo com muita força. Todos esses ativos que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ver a força de impulso neles, justamente por conta do rompimento. Olha a HT subindo 15% hoje, a Atom subindo 6% hoje, todos que eu estou mostrando aqui para vocês, todos que estão com rompimento, olha bem. A Matic 5%, a Aave está com 4% de alta, tá vendo? Porque eles estão com alta realmente porque aconteceu o rompimento, daí gera aquela vela de força e gera entusiasmo nos operadores de price action. Algorand, galera, também tá rompimento acontecendo, já não é de agora, desde ontem, rompimento da Algorand, também é uma estrutura de baixo, o indicador também está apontando alto, está iniciando, né, a sua ascendência aqui, Algorand, então a gente pode ter até o final de semana mais alto aí na Algorand, tentando a sorte aqui, a CTK, tentando a sorte, ainda não conseguiu, mas acho difícil, a não ser que a gente tenha queda amanhã, senão a gente vai ter, tá? Vai ter rompimento ascendente aqui da CTK. CTK não é um dos meus principais ativos que eu gosto de fazer operação, porque ela ainda é bem volátil, fácil de manipular, então não é um ativo que eu me entusiasmo na hora de fazer minhas operações, tá certo? Eu jamais compraria CTK para longo prazo, me desculpe os apaixonados pelo projeto, mas eu não achei base, estrutura de estudo para poder segurar ela para longo prazo ou qualquer coisa do tipo. Agora, para fazer uma operação rápida, de repente aconteceu um rompimento para pegar a vela de impulso, pode ser uma boa, talvez seja. Vamos repetir agora aqui para quem está na live, a galera que está na live, todos os ativos que estão com Golden Cross ativada, e vamos também repetir todos os ativos que estão com a Golden Cross quase acontecendo, ou está por acontecer ou está quase acontecendo, tá? Então vamos pular para o gráfico diário, liberar as médias para trabalhar de novo. Deixar o indicador lá embaixo lá para ajudar a gente. E vamos lá então. Primeiro da lista aqui, tá, galera? Que são ativos, porque a Golden Cross é importante para a gente, por quê? Porque a Golden Cross ela costuma levar meses para se dissolver. A gente viu o Bitcoin passou de maio de 2021 até final
até chegar praticamente no final do ano. Foram 10 meses, sei lá, 10 meses não, 8 meses com a Golden Cross ativada. Não foi a primeira vez que o Bitcoin fez isso. O Bitcoin costuma a obedecer e levar muito a sério a Golden Cross. Os movimentos do Bitcoin correspondem bastante de maneira eficaz à Golden Cross. Como a gente está chegando perto do final do ano, que é um cenário otimista, novembro parece ser um cenário otimista, não sou só eu que estou falando isso, mas o analista do JP Morgan também acredita que a gente vai tentar explorar um fundo agora ali de novo nos $17.000, para depois a gente voltar a ascender aí para novembro, dezembro, janeiro. A gente está com o mercado em alta e é costumoso o mercado global responder de maneira positiva perto do final do ano, até mesmo porque sai mais negócios, as empresas vendem mais, e S&P, esses dados são das empresas, da evolução das empresas. Então, se as empresas vendem mais, automaticamente o S&P corresponde melhor, a economia gira melhor, e a gente sabe que as datas comemorativas ajudam isso a acontecer. Então, acredito eu que alguns ativos que eu estou apontando aqui, que estão quase conseguindo o cruzamento da Golden Cross, ou os que já estão com a Golden Cross ativada, podem fazer esse cruzamento e podem manter essa Golden Cross ativada até o final do ano. E a gente iniciar o ano com esses ativos em alta. Por isso que eu coloquei no título aqui os 10 melhores ativos para essa evolução, para o próximo ano. Vamos lá, estamos voltando aqui da sequência. Santos, desculpa. Santos é um dos primeiros ativos que está com a Golden Cross ativada, com muita força, tá? Bastante forte. Alpine também está com a Golden Cross ativada, só que esse daqui está quase desfazendo, desfazendo o efeito Golden Cross aqui, ó, o indicador Golden Cross. BGB, esse daqui sim, não é a explosão no preço da BGB, token que só não conhece baixa, praticamente não conhece bear market, desde que foi lançado só subiu, inclusive está disputando topo duplo aqui, topo histórico, e a Golden Cross dela não poderia estar melhor, as médias todas inclinadíssimas para cima, então o token da BitGet tá bem promissor, tá bom? Eu vou fazer um vídeo me explicando um pouco mais sobre esse projeto aqui, no próximo vídeo talvez a gente traga um pouco mais de dados sobre esse projeto da BitGet. A CHZ subiu bastante, ativou a Golden Cross, está querendo fazer uma correçãozinha, mas acho que ela pode estar num preço bom, tá certo? Porque ela já chegou a custar 27 centavos e agora com a Golden Cross ativada ela está custando 18, então pode ser uma boa. MTRG, inclusive nessa, olha isso, olha a paulada que ela está dando hoje, 15%. Isso aqui foi na última hora, deixa eu ver como é que foi isso aqui. Agora, galera, enquanto a gente estava em live aqui, o negócio começou a explodir, não para mais, ó. Isso é a importância da gente conhecer os indicadores. Olha isso aqui, a gente começou a live falando desse projeto. Essa daqui está entre as criptomoedas que eu acredito que possa ser uma boa para 2023, que pode, não é que 2023 é certo que a gente vai ter correção de novo no mercado, mas pode ser um dos destaques de 2023 a MTRG. E a gente abriu a live aqui, então, finalzinho do período das 5 horas, ela subiu e já nasceu às 18 horas, subindo com muita força também, tá vendo? Então, MTRG, não preciso nem falar mais nada. Além dela estar com a Golden Cross ativada e extremamente inclinada para cima, com todas as 3 médias apontando alto, o preço do ativo deu uma louca agora nas últimas horas aí, enquanto a gente estava em live, subiu muito. Esqueça de deixar o like, galera, ajuda bastante, tá? A gente está no bear market também aqui na plataforma. Infelizmente, a plataforma está judiando dos pequenos e médios, então vocês precisam me ajudar aí a fazer o conteúdo chegar para mais pessoas, tá? Então deixa o like e deixa aqui nos comentários se você tem algum outro ativo que possa estar com a Golden Cross ativado ou que você acha que também está otimista, que a gente pode de repente analisar e trazer no próximo vídeo, tá? Deixa nos comentários aqui que eu vou analisar todos depois. BNX, então dando sequência, outro projeto que também está com a Golden Cross ativada e não conhece queda praticamente, só faz correções. E a 7 está um dos destaques aqui, a 7 e a MTRG. A 7 por conta da configuração gráfica, tá com uma configuração muito boa. Se vai realmente continuar nessa pegada aí, eu não sei, mas está com uma configuração gráfica impressionante o token da 7. Agora, como prometido, a gente fazer uma revisão dos tokens que também estão quase acontecendo o cruzamento de Golden Cross. Um deles é a Ion. Eu não compraria agora de maneira nenhuma, tá? Vou deixar bem claro, só estou mostrando aqui que a Golden Cross está quase acontecendo. Vale a pena acompanhar para ver se vai acontecer. A Citi também, tá? Já cruzou pela média de 100 e falta pouquíssimo para cruzar pela 200, então pode estar ativando a Golden Cross nos próximos dias, mas eu jamais compraria agora também. Ava, também um projeto bacana, o indicador está apontando reversão, apontando tendência de alta, só que a gente tem anúncio
do FID aí final do mês, no início do mês que vem, tá? Não podemos esquecer. Mas a AVA também está bem interessante. A Cake, tá? Essa daqui sim, não para de subir, provavelmente vai dar Golden Cross aqui, é difícil reverter esse processo, já que a média de 50 períodos já está chegando na 200 e a 100 está vindo junto, vai acabar dando Golden Cross. Agora sim, 2 projetos que estão muito legal, é a RIF, que não para de subir, está com a bandeira de alta, fez a bandeira, está completando a bandeira agora, está muito otimista. Se ela vai fazer correção, vai ser agora no anúncio do FID dos Estados Unidos, do presidente do FID. Se ela fizer, tá? Porque ela está muito otimista, muito forte, fez pivô de alta hoje, está ascendente pra caramba, tá? E a HT, essa daqui eu já comprei. Se você não sabe onde comprar, você pode comprar na Femex. E o token da seleção também, tá? Na Femex, eu comprei na Femex. Muita gente me perguntou no penúltimo vídeo onde é que eu comprei. Comprei na Femex, tá, galera? O link para você criar sua conta na Femex está aqui na descrição, tá certo? Tanto o HT quanto desculpa, HT não, HT eu comprei acho que na Mesh, que o token da seleção que eu comprei na Femex. Certo, gente? Mais uma vez, galera, eu recomendo que vocês façam seus estudos com relação a comprar ou vender. Não levem isso como uma condição de tentar ofertar para vocês qualquer tipo de projeto. Eu apenas estou mostrando projetos que estão com a Golden Cross ativada. Eu percebi em 2021, quando a gente estava em alta no mercado, tinha muitos projetos evoluindo muito, crescendo muito de valor. Percebi em 2021 que descobri quando a Golden Cross estava ativando seria um momento melhor momento para se colocar no mercado. Então, desde lá, eu comecei a monitorar o mercado para cuidar. Então, quase toda semana eu faço monitoramento de cerca de 300 a 400 ativos aqui para descobrir quais deles estão com a Golden Cross ativada e vou trazendo a informação para vocês aqui que eu gostaria que tivessem me avisado lá em 2021. Alguns ativos, depois de ativar a Golden Cross, chegaram a atingir 15, 20, até 30.000% depois que ativou a Golden Cross. E você olha para trás e pensa, se eu tivesse entrado no início da Golden Cross, que é considerado um dos melhores indicadores do mundo, você pode pesquisar no Google para vocês verem, acabava que eu via a explosão do preço do criptoativo e via a Golden Cross lá atrás e pensava, pô, eu queria ter me ligado, queria ter me orientado com o cruzamento da Golden Cross. Então agora eu estou fazendo esse papel que não conseguiram fazer para mim na época, estou fazendo para vocês aqui. Estou mostrando para vocês de maneira antecedente os ativos que estão com Golden Cross ativada e alguns desses ativos podem valorizar muito por conta disso, tá certo? Minha expectativa de mercado, espero queda maior agora para a próxima semana. Acho que até esse final de semana a gente deve ficar com o mercado em alta, mas aí mais perto do final de semana a gente deve começar a precificar o próximo aumento das taxas de juros do FID americano. Então acho que o mercado cai mais, mas acho que vai ser a última queda do mercado para este ano. E eu acho que a melhor oportunidade de compra para muitos ativos vai acontecer pós essa precificação. Na próxima anúncio do FID americano, provavelmente a gente vai estar com uma das melhores condições para a evolução deste ano 2022. Visto que eu estou acreditando que a gente vai ter alta em novembro, dezembro e talvez já metade de janeiro. De acordo com dados anteriores, a gente pode pegar o S&P, podemos chegar até as próprias cripto, Bitcoin e Ethereum, por exemplo, a gente vê que temos tendência de alta nos finais de ano, mas é muito simples de entender. O Bitcoin é atrelado ao S&P hoje, a gente sabe que é considerado como uma moeda de transação global, então é atrelado ao S&P. No final do ano, o S&P costuma valorizar porque as empresas norte-americanas ganham valor. A Amazon, por exemplo, que vende produtos. Chega no final do ano, a gente tem as datas comemorativas, as pessoas costumam se presentear, costumam trocar a cozinha, trocar a sala, trocar os móveis, trocar os eletrodomésticos, pintar. As pessoas gastam mais, consomem mais. Então, o mercado tende a dar uma recuperadinha no final do ano, mesmo período de bear market que a gente está vivendo aqui. Não é à toa que todos os grandes ciclos de alta do Bitcoin, pode pesquisar, você vê, só pegar o gráfico e olhar, todos os grandes ciclos de alta do Bitcoin começaram no final do ano, no início do ano seguinte. Todos. Não existe um ciclo de alta do Bitcoin que começou no meio do ano. Todos os grandes ciclos começaram. Não é à toa, porque a economia dá aquela empurradinha, né? Ajuda. Depois o preço do ativo por si só vai se encaminhando. Tá certo? Então, com essa expectativa que a gente possa ter alta agora no final do ano, eu acho que essa vai ser a última paulada de queda que o mercado pode dar agora para precificar o FID, que vai sair no início do mês de novembro. Mas acredito eu que esta precificação vai acontecer antes, como foi das outras vezes, vai ser antes do anúncio. Então, no dia que for anunciado o FID, a gente provavelmente vai ter mais alta, a não ser que ele extrapole para 100 basis points.
Se vier 0,75 basis point, que é o esperado, a gente deve de ter alta forte aí na sequência. No mesmo dia que for anunciado, a gente deve de ter alta forte, porque vai ser precificado antes, assim como foi todas as outras vezes neste ano, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Ano passado derreteu, Machado, desculpa, respondendo aqui, derreteu porque todo o ciclo de baixa do Bitcoin também começa no final do ano. Então, a gente tem um ciclo de baixa que normalmente dura um ano e começa no final do ano. Inclusive, eu avisei isso daqui bem certinho, no final do ano, eu avisei que a gente poderia estar entrando no bear market por conta disso, porque se você pegar o gráfico do Bitcoin, você percebe que todo o ciclo de correção do Bitcoin começa no início de um novo ano. Mas o que aconteceu em outubro, novembro, dezembro? O gráfico explodiu, não foi? É o que a gente está esperando agora que aconteça. Novembro e dezembro o gráfico explodiu e depois na sequência começa a correção de novo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com mais amigos para que você possa me ajudar, porque não só o mercado está em bear market, mas a plataforma aqui, infelizmente, está em bear market para os pequenos criadores. Isso tem atingido bastante a gente aqui. Então, olhando, meus colegas estão passando pelo mesmo trabalho, apenas os grandes criadores estão desfrutando colhendo os frutos dos trabalhos deles. Os outros pequenos, médios, estão também passando pelo mesmo trabalho. Então, vocês me ajudam bastante quando vocês deixam o like e interagem no canal. Deixa o comentário aqui embaixo também, assim a plataforma vai entender que vocês querem mais conteúdo como esse. E quem sabe o bear market termina aqui também. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se volta a se falar na quarta-feira, aqui nesse mesmo canal, às 18 horas da tarde. Um grande abraço, bons negócios e tchau, tchau.